Redes sociais. Esse é o tema do vídeo que eu tô fazendo aqui. Onde eu vou explicar um pouco, contar um pouco da minha experiência que eu consegui listar. Fiz uma lista com 10 coisas que eu consegui notar nesse tempo de redes sociais. Faz aproximadamente, pelas minhas contas aqui no aplicativo que eu tenho, 51 dias sem redes sociais. Eu poderia. Talvez eu coloque na tela, mas talvez não, porque nesse canal aqui a abordagem vai ser com menos edição, ou quase nada de edição, até porque eu gosto de vídeos assim, mais simples e tal. E eu vim contar aqui um pouco de uma coisa que foi particularidade minha, mas que talvez outras pessoas entendam, que é ficar sem redes sociais nessa sociedade onde basicamente de 9 a cada 10 pessoas que você conhece, todas têm pelo menos todas as redes sociais possíveis, né? Que é Instagram, TikTok, Twitter, entre outras aí, menos conhecidas. Vamos lá começar, eu vou falar a primeira coisa que eu percebi, a primeira diferença foi na autonomia emocional, sabe? Na redução da comparação social, porque a gente sabe que nas redes sociais é uma das grandes coisas, grandes intuitos da rede social, influenciadores, é basicamente isso, na minha opinião. O influenciador ele se torna influenciador pela vida que ele tem, pelo que ele mostra que ele tem. Então, se você vê um cara lá mostrando que tem uma casona, uma casa muito grande, tem carro, moto, ou um cara que quer mostrar negócio de relação à aposta, não sei o que, tudo aquilo que ele construiu com a aposta, vai gerando no seu cérebro uma sensação de comparação e que você vai ter um desejo ainda maior de conseguir se tornar aquilo e ainda mais de se comparar e seguir os passos daquela pessoa, sabe? Literalmente ser influenciado por aquela pessoa, juntamente com menos influência de opiniões externas. Porque principalmente, não tanto no Instagram, mas no TikTok, qualquer conteúdo vai ter sempre nos comentários pessoas com opiniões diferentes. E junto dessas pessoas com opiniões diferentes, sempre vai ter aquelas pessoas que estão ali para dar uma opinião que quer desmotivar quem quer alguma coisa. Então vai ter sempre aquele pessoal que vai tentar colocar alguma opinião que é para desmotivar as pessoas, muitos que estão tentando procurar alguma coisa positiva nessa história toda. E é isso que eu posso contar no primeiro tópico. Não tá geralmente do maior diferença para menor diferença, mas isso aqui é uma grande diferença que eu notei. Que é das primeiras coisas que eu consegui assimilar na minha cabeça quando eu tive a ideia de criar esse canal e esse tema desse vídeo. Revalorização do tempo, que é o segundo tópico. Revalorização do tempo, que eu tive mais tempo livre, muito mais tempo livre. Muito, muito, muito mais tempo livre. Porque eu passava em média de 4 a 5 horas em redes sociais. Parece ser muito, mas ao mesmo tempo se torna pouco quando você perde a noção de tempo usando o TikTok. Como você vai rolando na tela, tanto o Instagram quanto o TikTok, você vai rolando o feed, vendo conteúdo, aí o TikTok é conteúdo muito rápido, vários conteúdos diferentes, você acaba que vai perdendo a noção do tempo. Você até em certos casos você pode até se atrasar. Eu acho que eu já tive muitas vezes que eu me planejei ficar tipo 2 minutos só e fazer alguma coisa e acabei me atrasando 10, 15 minutos e não vi o tempo passar por conta disso, porque é o estímulo de informação muito rápido. E com esse tempo livre eu tive a redescoberta de uns hobbies esquecidos que eu tinha. Que eu gostava de escrever, eu gostava muito de ler. Antes eu já praticava leitura, mas agora mais livre eu tenho mais tempo para praticar leitura, sabe? É algo que estava me incomodando, que eu acabava fazendo essas coisas e não tinha tempo para mais nada. E agora eu voltei a ler, voltei a escrever, voltei a fazer isso, sabe? Então é uma grande diferença que eu notei, que eu posso listar aqui. Agora, saúde mental em alta. Redução de ansiedade e estresse, que foi uma coisa que eu percebi teve grande diferença. Porque conforme eu ia passando nas telas, tanto no TikTok quanto no Instagram, eu perdi a noção do tempo. Era algo que querendo ou não, quando você tá você eu não tenho uma explicação muito mais por dentro do nosso cérebro disso, de redução de ansiedade e estresse devido às redes sociais.
por esse acúmulo de informação, porque é muita informação rápida, em pouco tempo, muito estímulo pro seu cérebro, e ele não tem um certo, tipo, desgaste, sabe? E a menos exposição a conteúdos negativos. Por exemplo, às vezes você tá passando por algum momento difícil e você quer evitar de pensar naquilo, mas acaba que no, ou alguma pessoa, alguma coisa assim, mas acaba que no TikTok ou no Instagram vai aparecer um conteúdo de certa pessoa ou algo que vai remeter a essa pessoa. Ou, por exemplo, que um amigo chegou a me contar que teve uma época no Instagram que começou a aparecer uns vídeos é, vídeos explícitos de agressões, essas coisas, para não falar a palavra que você já sabe qual é. Então, esses conteúdos negativos que aconteciam muito já não fazem mais parte do meu dia a dia. Relações mais profundas, esse tópico aqui, conversas presenciais mais significativas. Foi algo que mudou bastante, porque como eu tinha redes sociais, eu passava muito tempo na rede social, estímulo de TikTok, estímulo de Instagram, não conversava muito com as pessoas, e acaba que ou conversava bastante com as pessoas, mas pelo âmbito da rede social não é a mesma coisa de você dar cara a cara com a pessoa. E é algo que eu notei muita diferença, eu comecei a dar mais valor e mais importância, sabe? De ter, tipo, momentos de conversa, tipo, de resenha com meus amigos, amigas, tá ligado? Com aquelas pessoas que eu gosto de conversar e tal, tá ligado? Juntamente com valorização de encontros reais, de tipo, nossa, tá com saudade de tal amigo meu, eu quero ver ele, tá ligado? Quero conversar com ele, saber como é que tá a vida dele, sabe? Então, sem contar que quando você faz isso pela rede social, dá uma perspectiva de você estar falando aquilo só por falar, sabe? Por educação, mas quando é pessoalmente, você sente a conexão com a pessoa, você vê que a pessoa está interessada também, é algo que é bem diferente, sabe? Relações mais profundas, eu acabei de comentar, né? Produtividade turbinada, que eu, desde que eu fiquei com isso, eu aumentei meu foco, juntamente com menos distrações no dia. Como eu aumento desse foco, eu consigo ficar mais tempo fazendo coisas que eu me interesso, por exemplo, ter que estudar para faculdade, ler algum livro, assistir um filme completo sem pegar no celular, essas coisas. E menos distrações durante o dia, principalmente isso. Menos distrações durante o dia, porque eu ficava muito disso. Ah, vou estudar um pouquinho, aí pegar o celular, abrir o TikTok, juntamente com aquele tópico que eu falei, que eu perdi o tempo, perdi a noção do tempo, e acabava atrasando e ia passando o tempo e eu não ia fazendo nada, sabe? E acabava que eu ficava sem fazer nada do que eu tinha planejado no dia por conta de um TikTok, de um Instagram que eu achei interessante e eu fiquei viciado em assistir aquilo, sabe? Validação interna. Menos busca por curtir desaprovação e confiança nas próprias escolhas. A parte menos busca por curtir de aprovação, eu coloquei aqui, mas eu acho que isso é no geral, até porque na sociedade que a gente vive, você acredita nisso? No âmbito espiritual, existe um plano que é para acabar com um plano maior, assim, do lado ruim de acabar com as pessoas, que é onde o homem ele se atrai pelo pecado sexual, da luxúria, o homem se entrega para a luxúria sexual, de masturbação, é, relacionamentos casuais, apenas interesse no corpo das pessoas. Lá o lado feminino era na busca de validação por curtidas, redes sociais, aprovação masculina, essas coisas assim. Para quem acredita, que quiser debater também nos comentários, pode comentar até que eu vou responder o mais rápido possível. E confiança nas próprias escolhas. É algo que, conforme você vai ficando sem redes sociais, você vai percebendo que você vai conseguir isso. Porque confiança nas suas próprias escolhas não vem só de você analisar sozinho. Porque vem também de você analisar aquilo com calma. Porque muitas vezes a gente tá com vontade de, por exemplo, comprar algo, mas eu não sei se eu devo comprar aquilo. Aí eu olho na internet, aí justamente os vídeos que aparecem é de pessoas querendo vender o produto ou são afiliadas. Então é óbvio que elas vão mostrar o melhor review para você daquele produto. Quando na verdade a melhor informação que você está no produto é nas próprias avaliações ou no que você realmente está precisando. Você realmente precisa daquilo, sabe? Algo que vem pensando, passando na minha cabeça é algo que eu notei bastante diferença e que vem me fazendo bem. Reconexão com o mundo real.
contato com a natureza e com o presente. Isso daqui eu falo mais por conta que, por exemplo, eu detestava andar, detestava não, né, mas andar, ter que andar sem meu fone de ouvido ou sem um celular pra mim era algo ruim, sabe? Mas hoje eu acho que algo como se fosse uma terapia, tá ligado? Pra aliviar meu estresse, essas coisas assim, contato com a natureza, com o presente. Se você tem alguma área perto da natureza, você andar por aquilo ali sem se preocupar com nada, sabe? Você deixa o celular em casa ou bota o celular no modo avião, alguma coisa assim, mas sem rede social, que você não tenha que pegar o celular. Nossa, eu tenho que pegar o celular pra ver isso, sabe? É algo muito. Isso aqui não tem preço, pô. Isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é uma das coisas que eu com certeza falaria pra alguém que estivesse precisando da minha ajuda e perguntasse se isso vale a pena. É autoconhecimento, maior introspecção e reflexão sobre valores e objetivos. Sem, com a menor quantidade de informações e influências, eu consigo visualizar melhor o que eu quero para minha vida, quais são meus objetivos, quais são a minha meta e o que eu quero para o meu futuro. Juntamente isso com a questão da ansiedade, porque, por forma percebendo, a minha ansiedade vinha nada mais nada menos de preocupação com o futuro, de coisas que eu não controlava e, na maior parte, menos coisas de coisas que eu controlava. Ou seja, como eu fui tirando isso, eu percebi que as coisas que eu não controlava, que era a maior parte, eu já não controlo, então aquele ter essa noção de autoconhecimento foi tirar um peso de mim, e essas coisas que eu controlo e geram ansiedade, por exemplo, como estudar, como me dedicar em alguma coisa assim, é, foi algo que veio muito na minha cabeça. Então, até um tema para um vídeo que eu vou fazer que tem coisas que não depende de talento, como você ser legal com outras pessoas, você se comunicar melhor, você ler livros, essas coisas e outras coisas mais que eu vou fazer em outro vídeo não depende de um talento, não é uma coisa que você vai nascer com aquilo, sabe? Você não deve, você pode aprender aquilo, dedicar, tá ligado? É o que você consegue desenvolver com o tempo. Então, algo muito interessante de autoconhecimento. Diminuiu muito minha ansiedade, minha preocupação com o futuro, porque se eu sei que para uma prova eu preciso estudar. E agora com esse tempo livre, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é o meu foco, eu sei onde eu quero chegar com isso. Que eu sei que eu preciso estudar, sei que devo estudar, vou estudar e sei que se eu estudar eu vou conseguir tirar uma nota boa na prova. Exploração, explosão criativa. Nossa, isso aqui é verdade. Menos comparação igual mais ideias. Isso aqui é óbvio. Quando você se compara menos com as pessoas, você consegue criar como é que eu posso dizer? Uma visão sua. Quem é você? Quem é você? Você consegue se definir em palavras quando você tem menos comparação ou quando você se influencia por alguém, sabe? Você consegue desenvolver quem é você, sabe? Uma personalidade própria, sem depender de outras pessoas ou validação ou argumentos, coisas assim. Espaço mental para criar. Isso vem muito na minha parte de. Eu notei muito na minha parte de escrever, porque quando eu tenho algum problema, alguma coisa que vem afetando a minha cabeça, ou alguma ideia, ou alguma frase, algum pensamento, eu escrevo no caderno. Só que desde que eu larguei as redes sociais, não do dia pra noite, né? Porque isso é um processo gradativo, é igual todo vício. Você vai notando que aos poucos vai ficando diferença. Eu fui notando que meu vocabulário ele tava desenvolvendo mais, eu tava conseguindo falar melhor, tava com menos ansiedade, sabe? E espaço mental para criar justamente isso, que eu consegui desenvolver melhor. Pegar meu caderno aqui, ó, tá do meu lado, ó. Pegar ele e escrever e desenvolver da melhor forma que eu queria, com calma, sabe? Que é o que faltava. Redefinição de prioridades. Ajuste de rotinas, foco no que realmente importa. Por exemplo, na minha rotina, eu tinha muito isso de acordar cedo pela manhã, aí tinha que fazer algum trabalho, aí tinha que ir pra faculdade, atividade física, essas coisas assim. Só que muitas vezes eu pensava que tipo não dava ou que eu não ia conseguir. Só que quando eu fui largando as redes sociais, eu fui vendo que eu ganhei mais, como é que eu posso fazer? Disposição para fazer essas coisas, sabe? Que eu não tava fazendo isso para alguém ou pensando em alguma coisa, sabe? Eu consegui meus objetivos e consigo dizer que no foco no que realmente importa.
Então, o horário que eu tô gravando esse vídeo é 2h30 da tarde. Hoje fazem 51 dias e 14 horas sem redes sociais. E desse vídeo aqui eu já consigo tirar dois outros temas de vídeo, que é coisas que não dependem coisas que não dependem de talento, né? Que a gente vê tanto isso hoje, que pessoas talentosas que se dão melhor e tal, mas tem tantas coisas que você pode fazer que não dependem de talento, sabe? Então, é algo que eu pretendo criar outro vídeo disso para adicionar aqui. E outro vídeo, juntamente, como eu comentei que já está 51 dias em redes sociais, nesse tempo sem coisas eu vou, talvez, não sei, contar sobre meus 109 dias sem consumir açúcar. Seja ele em doces, em alimentos industriais, essas coisas. O único açúcar que eu estou consumindo é o que já vem no próprio alimento. Então, se eu estou comendo alguma fruta, não tem como eu evitar esse açúcar. Então, fora isso, não tem açúcar. Eu estou consumindo açúcar. Então é isso. Se você gostou, se inscreva. Vai ter mais vídeos. Pode deixar. O vídeo do. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Mas depois que eu tiver gravado esse vídeo e postado, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou postar. Porque ficar acumulando eu acabo me atrapalhando. Porque eu também tenho que estudar para a faculdade. Então, assim que sair esse vídeo, eu vou postar. E é isso. E quem quiser ver, se inscreva, comente alguma coisa, algum comentário, que eu vou com certeza responder, interagir. Ou algum tema de algum vídeo, que eu tenho vários temas para agregar. Quando terminar esse vídeo, vou soltar o próximo vídeo. Soltar esse vídeo já. Um dos dois temas que eu já tiver comentado, eu vou já começar a gravar e postar também. Acho que não no mesmo dia, mas não ainda hoje, mas amanhã eu acredito que eu já poste. Então é isso. Valeu!